Viva la vida! Prezado mago, poderia nos falar sua visão sobre o karma coletivo? Bom, karma. Para quem não sabe, karma são as leis que regem nossa existência, nossa passagem por essa vida, por essa existência. São as leis que regem o que vamos passar, as dificuldades que vamos ter, as alegrias que vamos ter, principalmente as dificuldades, porque as alegrias são coroação de um aprendizado que as dificuldades trazem. Ou seja, através dos aprendizados, através dos sofrimentos, aprendemos lições, aprendemos coisas que deveríamos aprender mesmo. Se aceitamos, não sofremos tanto. Se recusamos aprender, aí o sofrimento é um pouco maior. E maior, e maior, e vai aumentando a cada vez que recusamos aprender o que aquele sofrimento tem a nos ensinar. Pois bem, são regras a nos limitar, delimitar nossa existência. E quem promove essas regras? O karma. Quem delimita, quem escreve o nosso destino, ou pré-rascunha, como eu falo, o nosso destino? Somos nós mesmos, enquanto espíritos, enquanto não encarnados. Estamos lá, no plano superior, puros, anjos puros, espíritos puros. E sabemos o que precisamos aprender, o que precisamos melhorar, o que precisamos eliminar. Sabemos tudo isso. Então pré-rascunhamos um cronograma do que devemos passar por aqui. Algumas coisas conseguiremos vencer porque são coisas pequenas, coisas que não requerem muito sofrimento, muito empenho de nossa parte. E outras não tem como. Aí eu já colocaria como, no caso de coisas ruins, já colocaria como paga kármica. Fez algo errado lá no passado, nos passados, várias passagens, e não quis fazer, até piorou o ensinamento que deveria ser benéfico, até piorou, então se tornou em paga kármica. Então são, na presente existência, situações incontornáveis. Este é o karma individual. O karma individual rege nossas leis, regendo e obrigando que passemos por certas situações. E fica ao nosso caro, o livre-arbítrio, né? Fazer isso ou não. E temos de fazer, sim ou não temos de fazer. Fica na nossa decisão de fazer ou não, só que temos de responder por isso no futuro. Pois bem, ele pergunta sobre o karma coletivo. O karma coletivo seria a mesma coisa, quase isso. Porém são um grupo de pessoas, poucas ou muitas, é um karma coletivo. Todas as pessoas, neste caso, têm de passar por uma situação. Têm de passar por uma situação delicada. Situação, em geral, paga kármica. Aprendem alguma coisa? Eu acho que nesse caso há pouca chance de aprenderem alguma coisa. Simplesmente é um débito. Vejo eu como um débito que tem que ser quitado. Karma coletivo. Como seria um karma coletivo? Eu colocaria como um acidente envolvendo certas pessoas, um grupo de pessoas, em que algumas morrem mesmo, não tem como se safar, outras são debilitadas pelo resto da existência, debilitadas, órgãos, membros, de alguns sentidos, de alguma coisa, são debilitadas, pessoas que têm de passar por isso. Acredito existir o karma coletivo. Um acidente de automóvel em que várias pessoas morrem. Por que várias pessoas morrerem? Teve
eu tinha um amigo na adolescência, os pais, nossa, pessoa maravilhosa, pessoas maravilhosas mesmo. Bom, na minha inocência, não conseguia ver falhas humanas neles. Eram pessoas simples, boas. Não vi eles ofenderem ninguém, pessoas de ótima índole. E eles morreram num acidente de automóvel. Os dois, o casal, morreu num acidente de automóveis ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias. Não se separaram nem neste momento. É algo triste, sim, dei um pouco de risada agora, mas é algo triste, porém algo muito maravilhoso. Sim, morte interessante. Os dois viveram muito bem, eu via os dois, pessoas boas, e foram embora juntos, quase que instantaneamente. Não mereciam passar por sofrimento carnal. Algo instantâneo, poucos minutos talvez, que eu saiba, nenhum deles foi para um hospital. Então foi algo instantâneo. A morte é a melhor morte que tem, instantânea. Foram juntos. Ou seja, o karma dos dois era se juntarem durante algumas décadas dessa existência, fazerem coisas boas, que eu não vi eles fazerem coisas ruins, e partirem juntos. Eu diria que este foi um karma coletivo, karma dos dois. Agora, tomemos um coletivo, um ônibus em que dezenas de pessoas morrem. Dezenas de pessoas, por motivos diversos, estão nesse ônibus, juntas, nunca se viram. Um acidente, várias perecem, morrem, instantaneamente ou não, mas várias morrem. Claro, num acidente de grande vulto, a morte é quase instantânea para muitas delas. É um karma também. Morte é um karma muito forte, muito sério, comprometedor dentro do nosso conceito de existência. E foram embora várias pessoas. É um karma coletivo esse também, um karma coletivo envolvendo várias pessoas que nem deveriam se conhecer. Pois bem, quantos acidentes, aviões, por exemplo, aviões, dificilmente alguém sobrevive a um desastre, a uma queda de avião. Todos morrem. Passageiros, tripulantes, pilotos, por mais hábil que seja o piloto, não tem como ele evitar. Acabam morrendo todos. Um karma, morreram todos. Porém, algumas vezes já ouvi falar, fulano deveria ter tomado aquele voo, mas chegou atrasado porque o trânsito impediu, porque ele acordou atrasado, porque vários motivos que chegam a ser ridículos. Sim, acordei atrasado, não deu tempo de pegar aquele avião. E o que aconteceu? Eu não morri junto com eles. Ou seja, ele estaria no lugar errado. Não era o seu karma. Ele teria algumas coisas para fazer. Sim, teria que fazer algumas coisas, mas não poderia estar naquele avião. Então aconteceu o quê? O destino simplesmente o fez atrasar. Por algum tolo motivo, ele se atrasou. Todos morreram, menos ele, que deveria estar no avião e morrer também, porque dificilmente, ou quase impossível, alguém sobreviver a uma queda de avião. Não importa aonde caia este avião, de grande porte principalmente. Agora, vou falar de um karma coletivo. Karma coletivo de raça. Karma coletivo de raça. Sim, o karma coletivo dos escravos deste país e de outros países também. Por algum motivo, eles deveriam, os espíritos, escolheram nascer de cor escura, negros, pretos. Deveriam nascer
por pagar alguma coisa. Estou falando de negros, sim, mas existem várias raças que são maltratadas em vários cantos do país. Os negros, antes de se tornarem escravos, nascem livres. Angola, África, países da época nasceram livres. Lá foram capturados, uma guerra entre tribos, uma guerra entre caçadores de dinheiro. Aprisionavam esses negros e colocavam em navios e enviavam para países que lhes pagaria bem. Eram tratados como animais. Infelizmente, era o karma deles, de vários deles. Não foi toda a África que veio para cá, ou Estados Unidos, ou outros países que adotavam a escravidão. Não foi a África toda. Foi grupos, tribos da época que foram capturados, enfiados em navios negreiros e enviados. Era o karma deles passar por esse terrível castigo e nascerem filhos de escravos já, e seriam escravos também. É karma coletivo de ser escravo. Eu colocaria da seguinte maneira: estes escravos negros que nasceram livres ou nasceram já escravos, foram em vidas anteriores gente não boa. Não boa no seguinte sentido: gente que maltratou alguém, talvez até mesmo escravos negros, não maltratou alguém, então teve no seu karma que nascer e passar por essa coisa horrível chamada escravidão. Hoje são livres. Há um certo preconceito, não adianta esconder isso, mas há um certo preconceito em relação a negros. Há um certo preconceito, mas e se existem leis, ainda bem, existem leis para protegê-los. Mas naquela época, eu imagino que nasceram exatamente como aqueles que eles ofenderam em encarnação passada. Aí eu incluiria pessoas que vão de um país para outro. Por exemplo, brancos, em alguns países da África, né, são maltratados. Alemães, Segunda Guerra Mundial, alemães perseguiram os judeus. Aí foi uma raça inteira de judeus. Alguns escaparam, alguns sobreviveram, fugiram. Ou seja, não era o karma deles. Sofreram muito, perderam bens, mas mantiveram a vida. Mas a grande maioria, muita gente mesmo, morreu porque era judeu. Eu diria que é um karma. Por que motivo um karma desse tipo? É estranho dizer, mas é um karma, o karma coletivo. Todos se juntarem lá nas orbes superiores e promoverem um castigo coletivo, vamos colocar assim, um castigo coletivo por algo que fizeram no passado. É difícil, são teorias, digamos assim, teorias que acho que só eu apoio. Eu não li ainda em nenhum documento, internet, livros, não vi nenhum documento relativo a esta opinião que estou dando. Por isso é algo um pouco delicado que eu estou falando, mas me parece muito. Não tem explicação de grupos de pessoas passarem por uma situação, passarem por algo ruim, em geral, algo ruim. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, e Deus fala que a Bíblia diz que Deus não deixa uma única folha cair de uma árvore sem que Ele permita. Quanto mais morte de duas, várias, centenas ou milhares que aconteceu. Coloquem também aí a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Por que tantas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas morrem? Porque Deus permitiu?
ou porque era do karma delas, de alguma maneira, passar por essa experiência de maneira coletiva. Entendo, elas escolheram assim. Elas, vários espíritos, escolheram desencarnar na existência seguinte desta maneira. Por algum motivo, vamos ver um lado menos ruim. Por algum motivo iria lhes fazer bem na evolução, no crescimento interior, na vida eterna, que não tem nada a ver com este plano aqui, é no plano superior, iria lhes favorecer em tudo isso. Karma coletivo. O karma coletivo, vamos mais abrangente, o karma coletivo nosso. Nosso é humanidade, encarnada e desencarnada, todos os espíritos encarnados e desencarnados estão e estarão ligados a este planeta matéria, estarão ligados a este planeta até o fim dos tempos deste planeta. Alguns não precisarão mais encarnar, seu karma já foi aliviado, seu karma individual já foi aliviado. Então eles podem passar por aqui, invisíveis, tentando ajudar aqueles que não conseguem ou não aceitam procurar a luz. São karmas individuais. Todos nós, a população, a humanidade, tem o seu karma individual. Porém, nós temos um karma coletivo também. Eu diria que o planeta tem um karma coletivo. Nós temos um karma coletivo. Coloco muito que somos universos individuais. Somos célula única, célula individual do corpo espiritual. Célula individual do corpo uno. Somos células individuais de Deus. Concluímos então que nós temos o karma individual, eu vou passar por isso e ninguém poderá me ajudar ou poderão me ajudar, e temos um karma coletivo. Todos nós temos que eliminar o nosso karma individual para chegar a saber o que é o karma coletivo, o que é o karma do Criador. Se somos filhos do Criador, se Ele é luz, nós também somos luz. Se Ele se fez homem, a Bíblia diz isso, se Ele se fez homens, então por que não eu sou uma célula do Criador? Cada um de vocês também é uma célula individual do Criador. E porque cada um de nós, sendo célula individual do Criador, não temos um karma coletivo, um karma que seria dele. É claro, ele é perfeito. Todos dizem, eu também concordo, Deus é perfeito. Porém é perfeito nas nossas condições de análise, nas nossas condições de entender o que é perfeição. Deus, o Criador, é perfeito em todos os sentidos. Eu também sou perfeito para algumas pessoas, eu sou perfeito também. Para muita gente, sou perfeito, sensacional, maravilhoso, tudo mais. Porém, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sou humilde e sei que eu não sou perfeito. As pessoas podem me achar perfeito, sem nenhuma falha. Mas eu sei que eu tenho falhas. Assim como nós achamos que Ele é perfeito, Ele se acha. Ele encontrou, por um lapso, encontrou uma falha sua. Se sentiu não completo, não perfeito, e se tornou todos nós. E aquela tal falha que ele notou, teria distribuído entre todos nós, é o nosso karma coletivo. Nós não podemos sair deste plano, deste planeta tipo espiritual. Não podemos sair deste planeta enquanto não cumprirmos o nosso karma individual e só restar o karma coletivo a ser desvendado.
Quando houver só o karma coletivo a ser desvendado, aí sim partiremos para outras pátrias siderais, ou o plano matéria deixará de existir. O plano matéria só existe enquanto nós tivermos que purgar erros individuais ou coletivo. Quando não tivermos mais pagas individuais e a paga coletiva for descoberta e sanada, tudo aqui irá desaparecer, deixará de existir, como no antes. No antes nosso são bilhões de anos. No antes do Criador é o ali. Não tem tempo e espaço. Então é ali. Vejo assim o karma coletivo. Karma individual, nós decidimos o que temos de passar de sofrimento. Principalmente sofrimento, que é para a evolução. E karma coletivo seria a mesma coisa, só que não seria uma decisão individual, só eu. É uma decisão coletiva, grupo, que precisa aprender algo. E o melhor é aprender junto. Saberão desenvolver melhor a lição não aprendida. Saberão melhor se compreender. Se fundirão numa mesma ideia, se fundirão no mesmo acontecimento e sofrerão as mesmas agruras. É um pouco complicado até mesmo de deduzir o que significa isto. Mas entendo, karma coletivo é se superar, aceitar. Como espírito, aceitar que tem que melhorar e procurar em si essa melhora. É eliminar, bem possível, eliminar de vez o tal problema que sugere esta passagem terrível. Agora existe um karma coletivo positivo. Sim, uma situação ruim. Ruim para o mundo, ruim para muitas pessoas. Aí algumas pessoas se juntam para um karma coletivo do bem. Todos têm o seu karma individual, suas dificuldades, suas proibições, seus não quero, todos têm seu karma individual, mas quando se juntam é algo muito bom, algo maravilhoso, produzem benfeitorias. Se um produz benfeitoria em quantidade, uma variedade, um número grande de pessoas produzem benfeitorias em maior quantidade, fará melhor, fará bem a muito mais pessoas. Isso são cientistas. Durante a pandemia agora, quantas pessoas da linha de frente, coloca-se assim, a linha de frente, aqueles que põem a mão no adoentado, quantos estão lá por amor? É o karma coletivo. Se juntaram num grupo, são capazes de dar a vida. Alguns são, e alguns já deram, infelizmente, mas são capazes de dar a vida para ajudar o próximo, ajudar o colega que está do lado. Se juntam de maneira maravilhosa, de maneira poética. Estão lidando com a morte, mas se juntam de maneira poética, de maneira maravilhosa. E tenha certeza, se não for para acontecer nada com estes, com certeza eles podem abraçar um doente sem nenhuma proteção, que não vão sofrer nada. É o karma de ajudar, é o karma de ser bom para com as outras pessoas. É também o karma positivo, e já passou por esse planeta, por este plano, muita gente já passou em karma coletivo do bem. Pessoas que se juntam, se sentem maravilhosamente bem, mesmo se sentem maravilhosamente bem, se juntando em resolver uma questão. Se juntam sem interesse monetário, financeiro, de algum tipo que seja desse plano, sem nenhum interesse. O interesse é interior, o interesse é pessoal coletivo. Ou seja, eles não querem fazer o bem só para se sentirem bem, querem fazer o bem para todos se sentirem bem. Um grupo que encarnou
decidiu lá em cima, vamos encarnar em conjunto, nos juntarmos certo período para fazer certas coisas. É um karma coletivo. Um karma coletivo, digamos assim, se existe aquele karma que leva à morte um grupo de pessoas, por que não existir um grupo que traga a vida, o bem-estar a essas pessoas? Pelo mesmo motivo, resolveram pagar uma dívida kármica com o desencarne, ou pagar essa mesma dívida kármica com benfeitoria. É da índole de cada um, da índole de cada espírito, da índole de cada um. Se somos do bem, se somos do bem mesmo, vamos desejar realizar benfeitorias. Se não somos do bem, vamos desejar vamos desejar partir deste plano o mais rápido possível. Tudo bem, este vídeo levantei algumas teorias. Aliás, o meu canal Alquimística é cheio de contradições, cheio de notas estranhas. Já fui insultado de várias maneiras, já fui chamado de bêbado, drogado e algumas outras coisas, mas não me incomodo. Eu tenho o meu livre-arbítrio, todos temos, mas o meu livre-arbítrio eu assumo querer dizer, e acho que posso dizer muita coisa que vai até contra milhares e milhares de opiniões de pessoas. Mas sou sincero, é o que eu acho, o que eu sinto. Claro, serei punido? Sim, espero ser punido se eu estiver falando alguma coisa errada. Espero ser punido por Deus ou o demônio. Espero ser punido por eles. Por alguém daqui encarnado, será um idiota. Desculpe a palavra. Mas eu ser punido pelo que eu disse através das mãos de alguma pessoa, significa que esta pessoa está muito mais errada do que diz eu estar. É uma pessoa sem iniciativa, sem pensamento, sem coerência. Dessa maneira que vejo, se eu tiver que ser punido pelo que eu falei de errado, que eu seja punido por quem entende, ou seja, Deus, ou seja, santos, orixás, pela mãe natureza, pelo meu karma. Agora, pelas mãos de outras pessoas, porque eu estou ofendendo, aí estarei sendo atacado por fanáticos. E fanáticos, sinceramente, não têm uma cabeça aberta. Fanático em qualquer sentido, em qualquer assunto. Fanático são pessoas que não têm cabeça aberta, não têm uma cabeça que aceite outras opiniões, bitolados. E terminei mais um vídeo, agradecendo a todos, esperando ter respondido ao Viva la Vida, esperando ter respondido a ele. E vamos lá, curtam aí embaixo, assistam, compartilhem o link com mais alguém. Se não gostarem, respeito. Se gostarem, perguntem mais algumas coisas, mas prestem atenção. Sejam sinceros com seu íntimo sempre, antes de tentar calar a boca de quem falou alguma coisa estranha. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.